Nós vamos falar um pouco sobre gratidão, né? Falar sobre a vida de uma mulher, né, que a Bíblia não cita o nome dela aqui, mas lá mais na frente a gente vai saber o nome dela e quem foi ela e o porquê que ela chegou onde chegou, né? A mulher fala aqui a respeito da mulher, de uma mulher adúltera, né? De uma mulher em outras versões de vida fácil, né? De fácil não tinha nada. O título dessa mensagem ela fala Jesus na casa de Simão, no fariseu. Lucas quanto? Tem Lucas 7, a partir do 36. Glória a Deus. 37, 36. E Deus, eu já preguei essa palavra, acho que uma vez só, mas é uma palavra maravilhosa, né? Porque a gente vê o que Deus faz na vida da gente. Glória a Deus. Somos gratos a Ele, né, queridos? Porque a ingratidão é coisa terrível, né? Quando a gente entende que a gratidão, ela move o coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. E às vezes nós temos aleluia de reclamar, né? De murmurar, de pedir, e nunca às vezes nós nem reconhecemos o que Deus já fez, né? Diz assim a palavra do Senhor. Essa versão é um pouquinho diferente, que era a versão NTLH, mas o sentido é o mesmo. Aleluia. Diz assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os seus pés e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia que esta mulher que está tocando nele é de vida, é uma pecadora. Então Jesus disse ao fariseu: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele disse: fale, mestre. Respondeu Jesus: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois poderia pagar aquele homem o dinheiro que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um deles. Qual deles você acha que estima mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Respondeu Simão: você está certo, disse Jesus. Então virou-se e disse: Simão, você está vendo esta mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Porém, ela lavou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Glória a Deus. Eu vou ler aqui o 47. Eu afirmo a você, então, que grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Aleluia. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Coisa tremenda, né, queridos, que a gente vê essa passagem aqui. Eu creio que aquela mulher, ela enfrentou alguns problemas para ela chegar até ali, né? Ela enfrentou, né, ali o desprezo, né, da sociedade, né? Porque para ela chegar até a casa daquele fariseu, daquele homem da lei, eu creio que ela enfrentou algumas dificuldades para chegar até ali, mas ela não mediu esforços para ela ir até ali. Porque quando a gente decide para onde a gente vai e aonde a gente quer chegar, ninguém pode parar a gente, não é verdade? E essa mulher, ela poderia ter uma vida fácil, como a palavra de Deus que afirmou para nós, que ela era uma mulher adulta, ela era uma mulher de vida fácil e difícil ao mesmo tempo.
Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela saiu da sua casa com uma convicção, né? Com uma certeza, ela queria adorar, né? Eu creio que você que está aqui nessa noite, você não veio aqui por causa da pastora, né? Marisa, você não veio por causa dos irmãos. Aleluia. Você não veio aqui por causa da missionária Eva, nem do diácono Nonato. Você veio aqui com o intuito de adorar esse Deus. Aleluia, Deus. Você veio aqui porque você queria expressar sua gratidão por Glória a Deus. Porque hoje é um culto de domingo, queridos, é o culto tido como culto da família. Aleluia. Todos os cultos são cultos maravilhosos, mas o domingo é um culto muito especial, né? Porque é onde nós passamos a semana inteirinha esperando para nós ir para a casa do Senhor, para nós adorar o nosso mestre. Aleluia, Deus. E eu prego fora, irmãos, mas eu não faço mais do que 2 agendas por vez no domingo. Porque se eu ficar mais do que 2 domingos fora da minha casa, sem congregar, eu começo a ficar angustiada, pastora. Começa a entrar assim, uma aflição na minha alma, assim, meu coração vai ficando pequenininho. Eu não consigo entender como é que esse povo que anda por aí pregando, sem pastor, sem referência, que não tem pastor para pastorear, que não tem pastor para orar por ele, para cumprir de oração. Eu não consigo entender como é que esse povo dá conta de pregar todo dia. Porque, irmãos, a pessoa vai ficando vazia. Se eu só dou, e eu não vou para a fonte para buscar para mim, eu vou ficando vazia. Por mais que eu ore em casa, por mais que eu busco na minha casa, por mais que eu leio Bíblia, irmãos, mas nós precisamos ter aquela responsabilidade de nós estar indo para a nossa casa, para nós beber da Glória a Deus. Nossa fonte, comer Aleluia, o alimento da nossa casa. Comer no restaurante é muito bom, mas não tem nada como uma comidinha na nossa casa. Diga glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu viajo, né? Para todo lado que eu viajo, pastora, quando eu vou de férias, eu tenho uma igreja, já que eu tenho aquele lugar como é a minha igreja que eu congrego. Para todos os lugares que eu tive férias, aonde eu vou, eu tenho uma igreja que eu congrego. Eu chego lá, eu estou de férias, mas eu não estou de férias de Jesus. Eu já vou para aquela igreja certa todas as vezes que eu viajo. Porque eu não dou conta, porque eu estou de férias, mas eu não vou para a igreja, que história é essa? Eu estou de férias, mas eu não vou cultuar o meu Deus, eu não vou buscar o meu Deus. Não existe isso não, igreja. O diabo não tira férias. Satanás, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando assim uma falhazinha nossa para poder nos devorar. Quanto mais a gente que prega, a gente que faz obra, a gente fica muito na linha de frente, a gente fica às vezes vulnerável, a gente fica mais, parece que é mais fácil aos ataques do diabo. É, igreja. É por isso que tem muita gente sectada por aí, que só vive acamada e não sabe por que é. Porque sai para pregar, não pede, pastor me libera, pastor ora por mim, pastor me cobre de oração. Essa daqui direto, meu pastor, estou com agendas assim essa semana, esteja intercedendo pela minha vida, esteja me cobrindo de oração, porque eu tenho os meus intercessores, queridos. Porque nós precisamos, nós não somos super-heróis, nós não somos super-homens e mulheres, porque sou pastor, pregador, não. Nós somos frágeis, nós somos seres humanos sujeitos aos ataques de Satanás. Mas quando a gente entende, né, que nos pés do Senhor é melhor. E essa palavra, queridos, eu acho tremenda, porque a Bíblia diz que essa mulher, ela entrou naquela casa, ela não entrou para mais nada além de adorar. E a Bíblia diz que ali ela se jogou aos pés do Senhor Jesus. Ela se lançou aos pés dele. E a Bíblia diz que ela levava um frasco de um unguento muito caro. E ela derramou aos pés de Jesus. Ela gastou aquilo que parece que para ela podia ser caro, talvez fosse tudo que ela tinha. Mas tudo que ela tinha, ela levou. E ela aleluia, Deus. Ela colocou, ela depositou no lugar certo, que foi aos pés de Jesus. Aleluia. Será que nós temos depositado aquilo que nós temos de fato, de verdade, aos pés de Jesus? Será que nós temos depositado a nossa esperança, como foi lido aqui, a nossa confiança, a nossa fé?
mas firme permanece para sempre. Aleluia. Tem muita gente fracassando, porque está confiando em si mesmo, no seu talento, na sua sabedoria humana, confiando no seu salário, confiando em pessoas que ele até acha que são amigos de verdade, depositando a sua esperança em coisas, em pessoas, em coisas que são perecíveis aqui nessa terra. Aí vão se frustrando, pessoas que já muitas das vezes antigo de crente ainda saindo da presença do Senhor. Por quê? Porque se decepcionou com alguém dentro da igreja, decepcionou com o pastor, com o obreiro, com quem quer que seja. Por quê? Porque tira a sua esperança do Senhor. Aleluia. Deixa de confiar no Senhor para confiar em pessoas, para confiar em coisas que são perecíveis, como a palavra de Deus diz. Aleluia. Mas eu vejo aqui que essa mulher, ela se lançou aos pés do Senhor de uma forma ao ponto de chorar, que ela não olhava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Era um choro de desespero, desespero de alma. Mas eu creio também que era um choro de gratidão. Gratidão por ter tido a oportunidade de estar até os pés de Jesus. Aleluia. Choro de gratidão, queridos. E a Bíblia diz que de imediato, esse homem, que é tido aqui como um fariseu, Simão, ele começou a duvidar do nosso Deus, duvidar do nosso Jesus. Se esse homem de fato fosse um profeta, ele saberia quem era essa mulher. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos daquele homem, conhecendo o coração daquele homem, o Senhor começou a questionar com aquele homem. E muitas das vezes, quantas pessoas não têm duvidado do nosso caráter? Com duvidado de fato, será que é homem de Deus? Será que é mulher de Deus? Será que realmente foi Deus que falou? Porque às vezes Deus usa o profeta e as pessoas duvidam. Mas será que foi Deus que usou? Será que é profeta mesmo? Será que foi Deus que falou? Assim esse homem estava duvidando do caráter de Cristo. Porque eu digo assim, queridos, que o nosso mestre, ele, durante a sua trajetória, por onde ele fazendo os milagres que ele fez, as obras que ele fez, ele nunca teve problema com pessoas pecadoras. Nunca teve. Pelo contrário, aonde ele passou, por onde ele andou no meio de pecadores, aqueles que quiseram se entregar, aonde ele passou, houve grandes milagres, curas, libertação, transformação, por onde ele passou. Mas ele teve muitos problemas com o povo que dizia que era santo demais. Ele teve muitos problemas com os hipócritas, com os fariseus, com pessoas que se intitulavam santos, porque esse homem, ele era um pecador, mas ele estava se titulando santo demais, a ponto de dizer que Deus não era santo, porque se fosse santo, não estava deixando aquela mulher beijar os pés dele, enxugar os cabelos, o rosto, os pés de Jesus com seus cabelos. Por quê? Porque ele estava se julgando santo, mais santo do que aquela mulher. Mas Jesus, de imediato, Jesus fez uma pegadinha com ele. E Jesus disse que por causa da humildade dessa mulher, da gratidão dessa mulher, todos os pecados dela foram perdoados. Ah, glória a Deus. É aqui nessa noite, igreja. Quando nós decidimos nossa vida para Ele, quando nós decidimos confiar nossa vida nas mãos do nosso Deus, porque quando nós dizemos, Senhor, eu te aceito, nós estamos dizendo, Senhor, a minha vida não mais me pertence. A minha vida agora pertence a Ti. Eu aceito, Senhor, o convite do Senhor. Eu aceito o convite de deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade
Eu aceito renunciar os meus desejos para viver conforme a vontade do Senhor. Não é só dizer, Senhor, eu te aceito e eu continuar vivendo do jeito que eu quero. Porque desse jeito não funciona. É por isso que tem muita gente frustrada. Por quê? Porque diz que aceitou Jesus, vem para a igreja e passa anos dentro da igreja, mas a vida não muda. Você olha para a pessoa, ele é a mesma pessoa a vida inteira. O comportamento dele é o mesmo. Não muda. Porque diz que aceitou Jesus, mas ele não aceitou de fato. Porque quem aceita Jesus aceita a proposta de largar tudo por ele. Ele diz na sua palavra que ele diz, aquele que quiser me servir, negue-se a si mesmo. Irmãos, não é fácil a gente negar a vontade da gente. Negar a nossa vontade é muitas das vezes nós sermos confrontados por alguém e nós temos que ficar calados. Negar-se a si mesmo é muitas das vezes você ser caluniado, ser perseguido, e você saber que alguém que está ali, ó, perto de ti, é aquele que está te caluniando, que está te perseguindo, que está fazendo de tudo para te derrubar pelas tuas costas, e você ter o entendimento, não vou bater de frente, porque eu já morri para as minhas vontades. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Negar-se a si mesmo é deixar de ser aquele homem bruto, ignorante, que você veio do mundo, aquela mulher ignorante, bruta, leiga. E quando você vem para a casa do Senhor, você diz, peraí, eu não posso mais viver dessa mesma forma. Eu não posso viver da mesma maneira, porque eu aceitei a proposta de viver uma vida nova com Cristo. Negar-se a si mesmo e pegar a cruz, irmão. A cruz do Evangelho não é fácil. E seguir o Senhor. E a cruz do Evangelho é essa. É saber que eu não posso mais fazer tudo que eu quero. Eu não posso mais falar tudo que eu penso. Eu não posso mais viver, me comportar da conforme eu comportava quando eu estava no mundo. Eu não posso vestir as minhas mesmas vestes que eu vestia. Eu não posso estar nas mesmas rodinhas que eu vivia. Não posso. Isso é aceitar a proposta de negar-se a si mesmo. Porque tem gente que passa a vida inteira. Eu tenho 20, 30 anos de crente, mas se você olhar para ele, ele é a mesma pessoa. Continua sendo a mesma lagarta, aquelas lagartas de fogo, que quando você passa perto, queima. A mesma pessoa bocuda, fala palavrão, xinga, não dá testemunho no meio da vizinhança, dentro de casa. Isso não é ser cristão. Nós nunca vimos na Bíblia o Senhor dizer, sejais meus imitadores, como eu de Cristo sou. Nós não temos nenhum relato que a gente viu Jesus batendo boca com ninguém, sendo ignorante, brigando. Ele usava de autoridade para expulsar demônios, para repreender coisas erradas, mas fazendo coisa feia. Se nós somos dele, de Cristo, e somos imitadores dele, nós temos que ser diferentes. A Bíblia diz que esta mulher, queridos, naquele momento, ela teve uma transformação tão grande sobre a vida, que lá mais na frente, a Bíblia diz que essa mulher, ela se tornou amiga de Jesus. Ela é Maria, a irmã de Lázaro. Olha que mulher. A ponto glória de Jesus, a Deus. Onde durante vários dias, aleluia, Deus. para a casa de Maria, para a casa de Marta. E a Bíblia diz que Marta, ela ficava muito ansiosa com os afazeres, mas Maria ficava prostrada nos pés de Jesus. Maria ficava ali comendo do maná que Jesus dava. Ela estava sedenta. Irmãos, ela tinha uma gratidão tão grande, porque ela sabia de onde era que ela tinha saído, de onde foi que o Senhor arrancou ela. O homem só criticava, só
exortava, só condenava, mas Jesus não. Jesus, ele trouxe libertação e cura para ela. Jesus amou ela a ponto de dizer: mulher, os teus pecados estão perdonados. Ele amou a mim e amou a você, queridos. Nós não estamos aqui porque nós quisemos estar aqui. Nós estamos aqui porque Jesus nos escolheu para estar aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Você não está firme na presença do Senhor até hoje porque você é bom. Não. É porque Jesus te amou primeiro. Ele diz lá em João 16,15: não me escolheu Jesus a mim, mas eu fui escolhido. Glória a Deus. Que coisa linda, querido. Que privilégio, meus irmãos. Nós somos escolhidos por Ele. Ter o privilégio de ser escolhido. Fico eu às vezes me imaginando quando eu estava naquele montão de perdição, que eu fui alcoólatra. Eu parecia uma doida na rua, dirigindo bêbada nas contramãos da vida. Enquanto as pessoas diziam: lá vai uma doida, lá vai a perdida. Eu imagino Jesus lá do céu dizendo: lá vai minha profeta. Aleluia. Lá vai minha missionária, pregadora do meu evangelho. Glória a Deus. Lá vai minha eleita que eu escolhi. E na minha hora eu vou tirar de lá o lamaçal do pecado. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, para você que está me ouvindo, se você tem um ente querido lá no mundão, talvez você pense: meu Deus, está demorando. Será que de fato vai acontecer? O Zulano está perdido essa causa. Eu quero te dizer que não está perdido, não. Porque para ele não é causa perdida. Ele disse que quando para o homem termina, para o nosso Deus começa. Glória a Deus. Eu sou prova viva disso. Porque da onde o Senhor me tirou, eu não tinha esperança aos olhos do mundo, de tão perdida que eu era. Irmãos, eu amanhecia nas ruas. Época de carnaval, amanhecia nas ruas, nas baladas, nos carnaval. Eu morei pelo período lá em João Pessoa, na Paraíba. Toda a época de carnaval eu ia para aquele Recife correr atrás do trio elétrico. Eu me lembro que o último carnaval que eu passei lá, teve um tiroteio de bala lá naquela avenida Boa Viagem. Eu e meus irmãos fui parar debaixo do fogão a lenha que a mulher estava fazendo, fritando salgadinho, sair com os cabelos tudo cheio de cinza. E Jesus me dando livramento naquele lugar. Porque ele estava me escondendo debaixo das suas asas, como ele diz no Salmo 91. Me escondendo no seu esconderijo. Eu estava lá, eu lá queria saber de igreja. Eu acho que nem sabia de igreja. Mas ele já tinha um plano para a minha vida. Como ele tinha um plano para a sua vida, como ele tem um plano para a sua família, ele tem um plano de salvação para a minha família. Ele tem um projeto para a minha casa e para a tua casa. O meu e o teu familiar não vai se perder. Se você está orando, se você está intercedendo, se você está buscando pelo teu familiar, não desista. Continua pagando o preço de oração. Continua acreditando. Não deixa de acreditar. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, igreja. Mas nós precisamos crer. Nós não podemos desistir. Não podemos deixar de confiar nesse Deus. Eu estava lendo uma passagem hoje à tarde, aqui no livro de 2 Crônicas, que conta a história de um homem chamado Josafá. A Bíblia diz que Josafá, ele estava num dia tranquilo, e de repente chegou uma notícia para Josafá: está vindo um grande exército contra ti. E a Bíblia diz que Josafá convocou o povo e foi para o templo para orar. E durante o tempo que Josafá orava e clamava, a Bíblia diz que se levantou os levitas e começaram a adorar o Senhor no meio do arraial. Enquanto os levitas adoravam, levantou-se um profeta levita e foi até Josafá.
Josafá, o nosso Deus, diz que essa peleja ela não é tua. Nessa peleja tu não terás que pelejar, porque Ele pelejará por ti. Mas durante o período da adoração, queridos, e sabe o que acontece? Josafá até foi para a guerra, mas ele botou os levitas na frente e eles não tiveram que mover uma palha. Porque a Bíblia diz que aquele povo que estava vindo contra ele começaram a brigar entre si e matar-se uns aos outros. Mas primeiro teve a disposição de se levantar em adoração, em oração, em louvor ao Senhor. E ele deu livramento. E a peleja de Josafá ele não teve que lutar, mas o próprio Deus lutou por ele e pelejou por ele. E quando nós temos esse entendimento que aos pés de Jesus nós não temos que lutar, a única coisa que nós temos que fazer é nos levantar, se posicionar e confiar nesse Deus. Porque quando nós nos levantamos em oração, em jejum e em consagração, nós estamos dizendo: Senhor, eu não vou lutar na força do meu braço, eu não vou fazer na força do meu braço, eu vou fazer o que o Senhor me manda fazer. Vou fechar as portas do inferno contra a minha vida, vou lutar com as armas que eu tenho, e o Senhor vai pelejar por mim. Glória a Deus. Ele luta, queridos, e Ele não perde batalha. Ele não perde, não tem uma causa que nós colocamos na mão desse Deus que Ele não peleje por mim e por você, que Ele não venha entregar vitória para mim e para você. Se você for ler a Bíblia, todas as pessoas que confiaram no Senhor, que entregaram seus projetos, seus planos, confiaram ao Senhor, eles nenhum fracassou. Nenhum fracassou. Mas primeiro nós temos que confiar. Nós temos que colocar nas mãos dele e fazer a nossa parte. E eu acho lindo, queridos, que esta mulher, ela derramou tudo que ela tinha. Não só ali o azeite, mas a sua adoração, as suas lágrimas, o seu louvor. E ela recebeu aquilo que o homem não podia dar para ela. Ela recebeu o perdão dos seus pecados e recebeu muito mais a salvação. Aleluia, Deus. Porque Deus, Ele não quer só dar para nós, só perdoar os nossos pecados. Ele não quer só trazer para nós uma posição social. Ele não quer só salvar a nossa família. Ele não quer só dar uma casa boa, um carro, uma moradia para nós. Ele tem uma vida eterna para mim e para você. E o mais importante de tudo é a nossa salvação. E muita gente está vivendo aqui como se aqui fosse a sua moradia eterna, vivendo como se aqui fosse a sua casa para a eternidade. Crentes que diz que é crente. Esses dias, que dia foi? Foi sexta. Sexta-feira eu estava trabalhando lá no meu comércio. Sexta eu fui pregar lá numa igreja, lá no setor Poema, de uma pastora minha. E eu até falei a respeito disso. Tinha um rapaz comprando lá na loja. Ele começou a conversar lá comigo e com a colega que trabalha comigo. Ele disse assim: se tem um trem que eu tenho raiva na minha vida de crente. Eu olhei para ele assim: se eu tomei birra de crente. Ele disse: não, mas eu não estou falando de cristão, não. Eu estou falando de crente. Porque nem todo aquele que diz que é crente não, igreja. Tem muitos que dizem que é crente, mas ele não é cristão. Ele só tem um título. Ele só foi para a igreja. Ele só desceu as águas, mas ele não tem compromisso com Deus. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. A velha já se passou. E eis que tudo se fez novo. Mas como que eu sou crente, eu continuo do mesmo jeito. Como é que eu aceitei Jesus e eu continuo com as mesmas práticas?
envergonhando o Evangelho de Cristo, escandalizando a obra de Deus. Tem demais, igreja. Tem muita gente que não quer ir para a igreja por causa do comportamento. De muita gente que diz que é crente. Muita gente. Eu estou acostumado de ver. Deus me livre de ser crente. Crente, eu ando para crente. Tem gente que diz que não anda para crente. Isso é um absurdo. Mas é verdade. Tem pessoas que dizem assim, se a pessoa vier me comprar, se é que é crente, for fiado, ou no cheque, ou não vende, porque não paga. É um absurdo. E Deus disse que seria isso que viessem os escândalos. Mas Ele disse que ai da parte dos pais viessem os escândalos. Que Ele disse que seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar dentro do mar, do que escandalizar o Evangelho. Tem muitos pequenininhos que estão aí no mundo porque não voltam mais para a igreja, porque se decepcionou com pessoas que estão dentro da igreja ou dentro de casa. Mas eu também conheço pessoas que não eram crentes e se espelhou em outros cristãos e hoje estão aí na presença do Senhor. Será que nós temos sido ponte para outras pessoas? Ponte de restauração para outras pessoas? Será que nós temos sido um testemunho vivo de Cristo para outras pessoas? Lá no nosso trabalho, queridos. Quantas vezes eu estou lá naquela loja, eu vejo pessoas chegam lá e começam a contar os problemas e de repente o Senhor me dá uma palavra. E a pessoa termina e diz, eu cheguei aqui, parece que eu estava carregando uma tonelada. E eu estou saindo daqui tão leve. Porque essas palavras que a senhora me deu foram palavras de conforto, palavras de consolo. Mas será que a maioria de nós, temos alguma coisa para dar? Para alguém que tem chegado até a nós sedento, doente, cansado, fatigado. Aquela loja minha lá, eu digo para Deus, Senhor, aqui não é só uma loja. Aqui é um pronto-socorro espiritual. Eu não quero estar aqui só na fissura de trabalhar, de ganhar dinheiro. Não, Senhor, mande almas para mim nesse balcão. Senhor, envie almas para mim nesse balcão. Irmãos, eu já fiz. Eu não tenho mérito. Mas pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, eu já vi pessoas assim, falando coisas e eu fazer pessoas pedir perdão para outras, assim, pessoas se abraçar chorando. Pessoas que a gente chega lá, começa a falar, eu não falo com fulano, eu odeio fulano, eu odeio, sou intrigado com minha sogra, sou intrigado com meu irmão. E o Espírito Santo de Deus me usava aquele balcão como um instrumento para as pessoas. Porque nós só dá aquilo que a gente tem, igreja. Mas a gente só dá aquilo que a gente tem. Mas como que eu vou ter alguma coisa para dar se eu não descer para a fonte para beber? Se eu não pedir para o Espírito Santo de Deus me ensinar para me ter o que dar para as pessoas, eu preciso ter primeiro para mim. Porque não adianta nós estar por aí pregando se nem nós somos salvos ainda. Porque tem pessoas que dizem, eu preciso ganhar almas para Jesus e nem a alma dele está ganhando ainda. Eu falei esses dias para uma moça lá no meu balcão. Eu preciso fazer algo, eu preciso ganhar almas. Diz a sua, está gritando. Ganha ela primeiro. Porque um dia você chega aqui e você é crente. No outro dia você chega parecendo mais uma pessoa do mundo, com as vestes envergonhando o nome de Cristo. Pessoas que vivem oscilando. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Eu não estou dizendo que todo dia nós estamos subitando na fé, não. Mas nós podemos estar capengando, mas nós estamos glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Tem dia que nós amanhecemos com a fézinha lá na UTI. Mas aí nós começamos a orar. Nós começamos a clamar esse Deus. E de repente surge um leão dentro de nós. E nós estamos de pé novamente. Glória a Deus. Agora ficar por aí, um dia eu estou crente, no outro dia eu estou lá na rua, na roda dos escarnecedores, não. Isso aí não pode. Porque isso aí nós estamos escandalizando o Evangelho. E eu tenho, queridos, muita facilidade para falar desse Evangelho para
Cristo nas pessoas. Eu tenho muita facilidade para ajudar as pessoas. E Deus, quando eu estava no mundão, eu tinha uma facilidade para levar o povo para as baladas. Quando dizia vai ter um churrasco em tal lugar, meu Deus do céu, eu saía arrastando meio monte de gente. Mas quando eu vim para Jesus, eu digo, Senhor, eu fazia para o diabo. Para o Senhor eu quero fazer muito mais com excelência. Glória a Porque quando Deus. eu era cavalo do diabo, eu não queria. Mas hoje eu sou vaso instrumento do Senhor. Eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor. Embora tem muita gente que não vai gostar do que eu e você vai falar. Tem dia que o Espírito Santo de Deus, eu estou na loja e pega o celular, filho, eu começo a mandar mensagem para um, mando para outro, mando para outro. Começa a cobrar, por que você não foi para a igreja? Por que você não está mais indo para os cultos? Como é que você está? E tem pessoas que não gostam. Mas tem outros que dizem, obrigado por você se preocupar comigo. Você é uma bênção na minha vida. Eu precisava tanto dessa palavra que você me deu hoje. Então não desiste porque um não gostou do que tu falou. Porque um não valorizou o que tu fez por ele. Não deixa de fazer o que é certo. Porque um não gostou, porque o outro deixou de gostar. Faz o que Deus manda você fazer. Porque ele se responsabiliza. Não tem nenhuma vez que você vê na Bíblia que alguém que fez o que é certo, que ele se deu mal no final. Não se deu. Eu olho para a história de Davi. Davi várias vezes teve a oportunidade de matar Saul. Porque Saul começou a ter ciúmes e perseguir Davi desde que Davi matou Golias. Mas Davi nunca ele puxou a espada para matar Saul. Quando ele teve a oportunidade, ele disse assim: Deus me livre de matar o ungido do Senhor. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha temor no coração. Ele tinha temor a Deus. E olha que história linda, que legado lindo que Davi deixou para nós. E olha o que aconteceu com Saul. Tinha tudo para arrebentar. Mas porque lutou na força do braço, na força da sua vontade, no orgulho, na inveja do diabo, fracassou. E acabou consultando as feiticeiras e tirando a própria vida. E Davi pecou, mas deixou um legado tão lindo. Então eu quero dizer para você que nessa noite, o nosso Deus, ele não tem problema se nós pecamos. Ele tem problema se nós não se arrepende. Ele não tem problema se você pecou ainda hoje. Mas se você é um pecador que você pecou e você se levantou, joga a cara no chão, se arrepende e pede perdão, ele está apto a me perdoar e te perdoar. Agora ele não suporta a hipocrisia. Pessoas que têm uma capa de que é, têm uma aparência de que é. Mas quem é que está vendo nós por dentro? É Deus, nosso Senhor. Ele sabe o que tem lá dentro de nós. Ele diz que me sonda e me conhece. Está lá no Salmo 139. Ele diz que nos sonda e nos conhece. Ele diz que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, ele diz que já nos conhecia. Antes da palavra chegar aos nossos lábios, ele já sabe o que nós vamos falar. O que ele quer de nós é um coração sincero, um coração contrito, arrependido e disposto a obedecer. É tudo o que ele quer. Que nós sejamos pessoas que se deixam ser moldadas por ele. Igreja, tem pessoas que é tão orgulhosa, tão orgulhoso, que ele não libera perdão, ele não pede perdão, ele não reconhece que errou, ele não admite que precisa de alguém para ajudar ele, porque o orgulho é muito grande. E Satanás perdeu o trono por causa do orgulho. Então vamos pedir para o nosso Pai a dar um coração novo para nós, como Davi pediu no Salmo 51.
Me dá um coração novo. Renova em mim um espírito inabalável. Eu queria que o diaconato viesse louvar o hino de adoração para nós. Encerrar. E eu queria